Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Começando mais um vídeo aqui no canal da PL Brasil e hoje vamos finalizar nossa série de seleções do século XXI. Falamos de 5 times do Big Six, faltava um e faltava o Manchester City. Então hoje é dia de falar dos jogadores que mais se destacaram entre 2001 até os dias atuais. O esquema que a gente achou para poder encaixar os 11 melhores foi o 3-4-3, ou seja, 3 defensores, 4 meio-campistas e 3 atacantes. E lembrando também que os dados que utilizamos são apenas referentes à Premier League, apenas a esse campeonato, e não englobando Champions League, Europa League, Copas Domésticas e outras competições. No gol, a briga foi muito boa entre Ederson e Joe Hart, mas acabamos ficando com o goleiro inglês, por causa da sua longevidade, por causa da sua idolatria por parte da torcida, e um cara que foi icônico, que chegou na época do City pobre e foi conquistando junto ao clube títulos, glórias e muitas conquistas. Jogou 10 temporadas, foi titular na maioria delas, e ao lado do Peter Cech, o goleiro que mais faturou luvas de ouro na Premier League, ou seja, aquele troféuzinho que eles dão para os arqueiros que mais acumularam clean sheets, isto é, partidas sem tomar gol na liga. O primeiro nome da nossa defesa é o Vincent Kompany, indiscutivelmente o melhor zagueiro que o City teve nesse período analisado. E por mais que ele tenha se lesionado muito, quando ele estava saudável, o cara era simplesmente um monstro na zaga. Foi capitão do time, levantou 12 taças e também foi muito decisivo, inclusive marcando alguns golzinhos, principalmente de cabeça. Estamos falando de um dos maiores ídolos da história do Manchester City, é idolatrado pela torcida e com certeza vai entrar aí no Hall da Fama da Premier League muito em breve. Foi difícil pensar no segundo nome dessa nossa zaga do City, A gente não teve outra unanimidade como o Vincent Kompany foi, mas a gente acabou ficando com o Laporte. Escolhemos ele pela qualidade técnica, apesar de estar se lesionando com certa frequência aí nas últimas 2 temporadas. Era ele ou o Stones, Acho que qualquer um dos dois entraria e serviria de bom tamanho para essa nossa zaga da seleção do City do século XXI. É outro que quando está saudável é titular incontestável, ajuda muito a equipe, tem ótima saída de bola, timing perfeito na marcação e que contribui bastante para a equipe de Pep Guardiola. Para o terceiro nome do nosso setor defensivo, a gente teve que dar uma roubadinha, a gente teve que dar uma improvisada, porque a gente viu que não dava para colocar 2 laterais. A gente teve bons laterais direitos no City, mas na lateral esquerda acho que ia faltar alguém decente. Então colocamos Pablo Zabaleta para compor o nosso trio defensivo. Assim como o Joe Hart foi um cara que chegou ali nos tempos de vacas magras do City, foi evoluindo junto com o clube, fazendo essa transição para a era vitoriosa, conquistando vários títulos. Tem um carinho especial pela torcida porque era um cara muito aguerrido em campo, sempre dava raça, disputava todas as bolas, Chegava duro na maioria das vezes, mas um cara que passava muita confiança na lateral direita, chegou a jogar como zagueiro também de vez em quando, era improvisado na outra lateral também. Então um cara que não poderia faltar de jeito nenhum na nossa seleção. Era ele ou o Kyle Walker. Como o Walker tem um pouco menos tempo de casa, disputou menos temporadas e não foi tão icônico, a gente está de Zabaleta aí nessa seleção por enquanto, mas o Walker com certeza pode entrar aí nesse time muito em breve. Odiado por muitos brasileiros por conta das suas atuações em Copas do Mundo, mas idolatrado por muita gente que acompanha o futebol europeu e principalmente pelo torcedor do City. Fernandinho é o nosso primeiro nome do meio de campo dessa nossa seleção dos Citizens. Para mim, o melhor brasileiro da história do futebol inglês, então com certeza ele estaria aqui na nossa seleção, Homem de confiança do Pep Guardiola, exímio marcador, um cara que é batalhador em campo, Tá com a idade um pouco já avançada, mas sempre quando é exigido, o cara não deixa a peteca cair. É uma das figuras de liderança do elenco atual do City e um cara extremamente vencedor. Venceu 4 Premier Leagues, vários títulos de Copas Domésticas e quem sabe não fecha sua passagem pelo City com a tão sonhada Champions, A temporada passada bateu na trave, o City perdeu pro Chelsea na final, mas tá sempre chegando aí, o Guardiola não desistiu ainda não, vamos ver o que acontece.
Continuamos o meio de campo com Yaya Touré, um dos meias mais classudos que eu já vi jogar. Acho que vocês vão concordar comigo. Era lindo ver o cara em campo, ele desfilava de terno, né? Era um jogador muito forte fisicamente, que tinha chegado ao ataque, marcava bem também, e a qualidade no passe dele era uma coisa assim de maluco. Os lançamentos, as enfiadas, a visão de jogo, né? Um cara muito inteligente, um box-to-box no sentido mais literal da palavra. Chegava para poder finalizar, também chegava para marcar atrás, completaço. Conquistou vários títulos, decidiu muitas partidas e se tornou o ídolo lendário do clube. Ainda no meio de campo, escolhemos, claro, também Davi Silva, o mago espanhol que jogou muito com a camisa do City. No City ele foi a personificação perfeita do meia armador, o camisa 10 clássico, que a gente não vê com tanta facilidade mais, né? Ele fazia o jogo girar no meio de campo, sempre abastecia o ataque e, claro, né, dava muitas assistências, era um grande garçom. Foram 10 temporadas sendo peça fundamental do time e destaco a Premier League 11-12, que ele foi o maior garçom do campeonato, né, levou o prêmio de maior assistente e inclusive disputou, foi um dos finalistas do prêmio da PFA de melhor jogador do campeonato. Fechando o meio de campo, temos ele, o grande mito, a lenda, a besta enjaulada, o cracaço de bola, Kevin De Bruyne. O meia belga é um dos maiores jogadores da atualidade, né? Se você quer uma bola para finalizar, é só chamar o cara que ele te entrega na cara do gol. O rapaz para dar assistência, viu? Um maestro que a cada tempo que passa parece que se torna um jogador mais completo ainda, né? Foi eleito 2 vezes o melhor jogador da Premier League, né? Naquele prêmio da PFA e também 2 vezes o maior garçom do campeonato. Eu acho que dá pra gente falar com tranquilidade que é o grande craque dessa nossa seleção do século XXI do Manchester City, né? Imagina chegar do seu maior rival e conquistar o seu coração. Esse é o caso do nosso primeiro integrante do ataque, Carlitos Tevez. Ele jogou primeiramente no United, foi para o City e em 4 temporadas acumulou uma média interessante. Foram 113 partidas de Premier League e 58 gols marcados. Brigava por todas as bolas, era letal na pequena área, tinha mobilidade, né? O brasileiro tá cansado de saber do estilo de jogo, da marca registrada do aguerrido e raçudo Carlitos Tevez, que também jogou aqui no Brasil. Você pode até não gostar dele, mas você tem que admitir que o Raheem Sterling tinha que estar nessa seleção. Anotou seus golzinhos, distribuiu assistências, conquistou vários títulos e encaixou temporadas muito boas, apesar de não estar jogando muito bem na atualidade. Inclusive, teve uma Premier League aí que ele jogou tanto que chegou a ser cotado a receber o prêmio de melhor jogador da temporada pela PFA. Se não me engano, foi o ano que o Van Dijk levou esse título. Então, quando o Sterling quer jogar, quando ele está concentrado, quando ele encaixa uma boa sequência de partidas, ele é difícil de pegar. O baixinho é invocado ali na ponta direita, tem na velocidade o seu principal ponto positivo para poder atacar, quebrar linhas defensivas e abastecer o ataque. Maior artilheiro da história do City, maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League, jogador do clube que mais faturou títulos e atleta com mais hat-tricks na história da Liga. Simplesmente Sérgio Kun Agüero, para muita gente, o maior jogador que já vestiu a camisa do City. Deixamos o melhor pro final porque, né, estamos falando de um craque, só não fez chover no City, e foi dos pés dele que saiu um dos gols mais icônicos da história do futebol. Fico arrepiado só de lembrar. E para comandar essa equipe, claro, né, Pep Guardiola, um dos maiores gênios que o futebol já viu. 3 vezes campeão da Premier League, foi eleito o melhor técnico da competição nas 3 ocasiões e fez um choque na cultura do clube, né? Transformou o City num time vencedor, um time que joga de forma bonita, com um futebol vistoso, que enche os olhos de qualquer um. Transformou o clube numa máquina de pontos corridos, né? E é isso aí, não tem muito o que falar, o resto vocês já sabem muito bem. E para finalizar, o Dezinho vai colocar no campinho esse time para a gente ver como que ficou a disposição tática dos 11 selecionados do City no século XXI e do treinador escolhido. No gol, Joe Hart. Na zaga, Kompany, Laporte e Zabaleta. No meio campo, Fernandinho, Touré, Davi Silva e De Bruyne.
E fechando o ataque, Tevez, Sterling e Sérgio Agüero. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do último capítulo da nossa série de seleções do século XXI. Fizemos de todos os times do Big Six. Clica aqui no card se você quiser conferir a nossa playlist. Falamos de Chelsea, Liverpool, Arsenal e todos eles. Então, se você torce para algum dos times do Big Six, só clicar aí para conferir e vem debater com a gente nos comentários, especificamente dessa do City. Faltaram nomes? Vocês fariam alterações nessa seleção? Conta aí pra gente que é sempre bom debater. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo para poder fortalecer a PL Brasil. Se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho para chegar a notificação e continue acompanhando o nosso trabalho. Um beijão para vocês e até a próxima. Falou, tchau, tchau!